Oi, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu estava morrendo de saudades de gravar aqui pro canal. Tô eu e a minha girafinha e queria compartilhar um pouco com vocês sobre uma experiência que eu tive uns meses atrás. E eu acho que vocês já devem ter noção mais ou menos do que eu vou falar pela descrição do vídeo. E para quem caiu aqui de paraquedas no meu canal, eu sou a Isa, eu tenho 23 anos e eu nasci em um lar cristão. Os meus primeiros passos foram literalmente no altar e os meus pais eles eram obreiros de uma outra igreja na época. E aí a minha mãe estava limpando o chão da igreja e eu dormindo no altar, quando de repente uma outra obreira chamou ela e falou: "A Isabela está andando". E eu estava dando os primeiros passinhos no altar do Senhor. E eu sei que no meu coração isso já simboliza muita coisa, porque eu entendo que ali naquele momento, além do meu nome já significar consagrada por Deus, abençoada por Deus, naquele momento que eu estava ali dando os meus primeiros passos no altar, Deus já estava confirmando uma promessa dentro do meu coração. E o meu propósito nessa terra é levar a palavra do Senhor. Deus, o Espírito Santo, Jesus, enfim, a Trindade Santa já deixou muito claro isso dentro do meu coração, que o meu chamado é evangelístico e missionário, enfim. Então eu sei que eu tenho que levar a palavra e isso foi uma luta muito grande, assim, a minha vida inteira dentro de mim. Sempre foi uma luta interna onde eu renunciava e negava e não queria enxergar aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, porque eu sempre tive muita vergonha dele. Por mais que eu amava Cristo, eu nunca conseguia falar da palavra dele, falar do amor dele. E aqui hoje eu vou contar pra vocês quando tudo começou a ir virando a chave. Então, além do vídeo de hoje eu contar sobre a minha aceitação a Cristo, eu também vou contar um pouco assim das experiências que eu já tive com ele. E é óbvio que não estava passando nenhuma moto e eu ligo essa câmera, começa a passar todas as motos que existem em São Paulo. Mas enfim, não vou deixar com que isso me abale ou tire o meu foco. Mas queria iniciar falando que, como eu disse para vocês, os meus primeiros passos foram no altar, então eu cresci num lar cristão. Eu já fui, que eu me recordo, de 3 denominações. Atualmente eu sou da Batista Renovada e eu amo. Mas eu vi um vídeo da Júlia Saraiva, eu acho, contando como que funcionou quando ela aceitou Jesus. Como que foi a experiência dela, enfim. E eu parei para refletir, eu falei: Senhor, eu nunca te aceitei. Sabe, eu nunca tive esse momento de falar: eu te aceito, Jesus. Eu te aceito como o único salvador da minha vida. Eu te aceito como meu Senhor. E aí eu comecei a parar para pensar que eu já tinha sido batizada, eu já tinha passado por várias experiências de ver outras pessoas ali no apelo aceitando a Cristo. Só que eu, Isabela, nunca tinha passado por isso. E eu falei: será que realmente eu já aceitei Jesus? E uma coisa que eu ia gravar um vídeo apartado para isso, mas eu vou acabar citando aqui, é da minha dificuldade com inglês, que eu nunca quis fazer inglês porque eu tinha medo das pessoas me julgarem. E no final de 2024 eu comecei a fazer inglês, é uma escola, só que a aula é particular. Então, eu sempre tive medo do inglês por julgamento, porque eu achava que eu ia errar e o outro ia me julgar ali na sala. Então, ter essa experiência da aula particular é algo que sempre me deu abertura para ter erros. Mas mesmo tendo o erro,
eu mesma me critico e me julgo muito. Eu sou muito dura nessa questão da linguagem. E um dia minha professora esse ano falou assim: olha, como você é da igreja, você pode ler a Bíblia em inglês, você pode escutar louvor em inglês, assistir ministrações em inglês. Então, não fique se martirizando, sabe? Tenta trazer coisas do seu cotidiano, que no seu caso é a igreja, pro inglês. Eu parei pra pensar e falei, nossa, faz todo sentido. E aí, eu tenho muita vontade de viajar pra Nova York. E eu também vou contar sobre isso em outro vídeo. E uma vez eu tava planejando assim uma viagem pra lá e comecei a procurar igrejas pra eu visitar. E aí foi quando eu encontrei a The Brooklyn Tabernacle, eu acho que é isso. Não me recordo 100%, mas eu vou deixar escrito aqui na tela e vou deixar um print do Instagram deles, caso vocês queiram conhecer. Onde eles são famosos pelo coral da igreja, até que eles começaram a dividir alguns cultos em 2, colocando intervalo, porque muitas pessoas, visitantes turistas, iam para ver eles louvando e depois iam embora. Só que eles iam embora no meio da palavra e isso dispersava as outras pessoas. Então, eles dividiram o culto em 2, colocando uma pausa ali de 15 minutos, porque quem quiser ir embora pode ir embora e quem quiser assistir o culto se mantém no local. E eu comecei a escutar os louvores deles, comecei a tentar ler a Bíblia em inglês, até encontrei um canal aqui no YouTube onde é uma professora de inglês que ela tira um dia da semana para dedicar a isso, a ler a palavra e mostrar a diferença do inglês para o português, traduzindo onde que mudou ali a escrita bíblica. E eu falei, cara, eu vou começar a tentar orar em inglês. Vai que? Eu comecei, gente, obviamente. Eu misturo ainda o português com o inglês, porque às vezes quando eu não sei alguma palavra, eu falo em português, mas eu comecei a orar em inglês. E um certo dia eu estava aqui deitada na minha cama, pronta para dormir. E foi um dia que eu escutei muitos louvores em inglês. E eu falei, bom, vou orar em inglês. E, gente, eu não sei explicar. Eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo muito forte no meu quarto. Muito, muito, muito forte mesmo. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível ao Espírito Santo. Então eu sei, sabe, quando ele tá assim, perto de mim. E eu lembro que eu comecei a parar pra refletir durante a minha oração. E eu comecei a dizer, Jesus, I accept you. E, gente, foi bizarro. Foi bizarro. E eu comecei a aclamar e pedir ao Espírito Santo. Então, eu falava, Holy Spirit, I accept Jesus with my Savior, how my Savior. Gente, e foi assim, uma experiência surreal. Por mais que eu tenha ali ainda os meus erros de linguagem, trocas de palavras, enfim, Cristo estava comigo. E mediante ao meu trauma, que era falar inglês, eu aceitei Jesus como meu único Salvador. E assim, por mais que eu tenha crescido na igreja, eu fui realmente aceitar Jesus dizendo da minha boca 4 meses atrás. E foi muito especial, porque eu sinto que o meu relacionamento com Jesus mudou muito. Não que eu já não servisse com amor no coração, que eu escutasse a sua voz, mas parece que pela primeira vez eu tinha aberto o meu coração de verdade, sabe? Então eu falei, cara, eu preciso muito compartilhar isso com as pessoas. Eu compartilhei isso com o meu pastor e ele ficou muito feliz. Enfim, a gente teve uma conversa profunda e muito legal no dia que eu contei pra ele. Ele veio jantar na minha casa e eu falei, olha, eu tava parando pra refletir sobre quando que eu aceitei Jesus. E eu vi que eu nunca falei, Jesus, eu te aceito como único salvador da minha vida.
e contar essa história que eu acabei de contar pra vocês. E sabe, o Senhor, a todo instante, Ele nos dá sinais, a todo instante, Ele nos mostra o que nós devemos fazer. Só que muitas vezes nós deixamos os barulhos do mundo atribularem tanto a nossa mente que a gente ofusca a sua voz. Então, eu queria dizer para vocês que vocês já aceitaram Jesus? Se não, se você é como eu, que já tá há anos na igreja e nunca passou por esse momento de dizer eu aceito Jesus, eu quero que aí na sua casa, agora nesse momento, você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, porque eu vou fazer uma oração por você. Espírito Santo, que o Senhor Jesus, com a sua graça e com a sua misericórdia, venha tocar a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu sou extremamente grata e feliz pelo Senhor mostrar a verdade do seu coração ao meu coração, por me revelar que por mais que eu te ame, por mais que eu me entregue com todo o meu ser ao Senhor, faltava ainda essa aceitação para abrir completamente 100% o meu coração, a minha alma e o meu ser ao Senhor. Então, que essa pessoa que está do outro lado da tela venha ter um encontro tão profundo e íntimo como eu tive com o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus todas as bênçãos, todo o discernimento e toda a verdade de Cristo no ser dessa pessoa. Amém. Espero que você tenha sido tocado por essa palavra. E eu sei que eu citei muitas coisas aqui nesse vídeo que ficaram assim no ar, mas eu vou dedicar um tempo de cada vídeo para contar as minhas experiências com Cristo e tentar compartilhar tudo aquilo que Ele fala no meu coração. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo esteja sempre com você e que Deus nunca te desampare. Se você ainda não é inscrito no canal, gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva, porque assim o Evangelho vai chegar até outra pessoa. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!